programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre uma técnica oriental que tem sido muito utilizada pelos pacientes, que é a acupuntura. E nós estamos recebendo o fisioterapeuta André Fausto do Carmo para falar sobre o assunto. Mas antes de a gente continuar com as nossas perguntas, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Continuando, dando mais algumas dicas sobre labirinto, que eu considero muito importante, porque muitos confundem a labirintite com outras enfermidades que acometem o nosso corpo humano e que causam distúrbio no labirinto, como tontura, zumbido, com náuseas, vômito, perda do equilíbrio. E muitas vezes esses distúrbios que acometem o labirinto, a distância, pode estar relacionada, por exemplo, com um distúrbio da glândula tiroide, ou um hipertiroidismo, ou um hipotiroidismo, ou paciente diabético, ou a paciente tem uma hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue, ou a hipertensão também pode causar isso aí. Um posicionamento da pessoa, ou a pessoa muitas vezes pode ter um distúrbio de posicionamento, de altura ou de movimentos. Muitas vezes a pessoa não tolera e causa, o labirinto muitas vezes se manifesta com uns sintomas típicos, muitas vezes com tontura, o desequilíbrio momentâneo da pessoa. Da manifestação labiríntica, como a tontura, pode dar náuseas, queda, a pessoa pode cair por ter um distúrbio propriamente dito da coluna. Esses distúrbios de coluna muitas vezes pode causar sintomatologia para o lado do labirinto sem ser uma doença própria do próprio labirinto. Já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar da Ecoclínica, que há 30 anos tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando então, André, como é que funciona a sessão de acupuntura? O paciente chegou, marcou, agendou, chegou lá para fazer, como é que vai proceder essa sessão? O paciente chega, a gente faz a avaliação do paciente e explica para ele a técnica. Muitos chegam um pouquinho nervosos, ansiosos, com certo receio, um pouquinho de medo. Homens são mais medrosos com relação às agulhas, as mulheres têm um pouquinho mais de discernimento, de aceitar a técnica, Então é feita uma avaliação, é explicado o procedimento, tudo, e na primeira sessão eu já faço a avaliação e já aplico a acupuntura no paciente. Quanto tempo dura em média uma sessão de acupuntura? Assim, o paciente, a partir de 10 minutos já se tem um efeito terapêutico, com tempo limite de 30 minutos. A partir de 30 minutos não se tem mais o efeito. Se eu deixar 40 minutos, vai ter o mesmo efeito que se eu tivesse deixado 30. Mas em média uma sessão de acupuntura dura 20 minutos. E quantas sessões são necessárias para o paciente ficar bom? Existe cada caso específico, mas é feito em média 10 sessões a cada paciente. Daí vê-se a necessidade de prosseguir com mais sessões, ou até antes das 10 sessões a gente pode ter um resultado positivo e poder liberar esse paciente. Há relatos de que a acupuntura já fez efeito de imediato ou geralmente é com o passar do tempo que ela vai fazendo efeito?
A acupuntura, assim, a cada dia ela nos surpreende. Então a gente, às vezes, ela exerce certas magiquinhas. A gente fez uma sessão no paciente, o paciente não foi mais. Daí tu pensa, poxa, o que ocorreu, né? O paciente não gostou, sentiu dor, sentiu algum desconforto. Depois do feedback do paciente, ele avisa que ficou bom numa sessão. Então existe essa possibilidade na acupuntura de ter feito em apenas uma sessão. São raros casos, mas ela dá essa resposta a gente e aos pacientes. Já que tem sido falado tanto em relação à perca de peso hoje em dia, né? Fala-se tanto. E em relação a emagrecer, a acupuntura de alguma forma ela pode colaborar para isso? Pode. A acupuntura, nesse caso, ela atua numa equipe multidisciplinar, com profissional médico, nutricionista, educadores físicos, e cada um vai fazer a sua função, né? Em prol do paciente. E a acupuntura ajuda a trabalhar a ansiedade, principalmente para minimizar essa saciedade do paciente. Então a acupuntura tem um efeito muito bom nessa equipe multidisciplinar. Em relação, que eu achei muito interessante essa pergunta, porque na verdade a gente, quando pensa em acupuntura não pensa nisso, né? Em relação à impotência sexual, a acupuntura pode ajudar de alguma forma? Da mesma forma que a pergunta anterior, a acupuntura ajuda, vai auxiliar, trabalhando principalmente a ansiedade, que é um dos fatores que às vezes preocupam bastante, porque existe uma causa psíquica, outra causa que pode ser orgânica. Então a acupuntura ajuda no controle da ansiedade, controle das emoções, para que tenha esse benefício nessa área. E o que é a acupuntura auricular? Nós temos até uma imagem, né, que eu acho que fica mais fácil explicar com ela. Exatamente. A acupuntura auricular, ela é um ramo da acupuntura que são inserções de agulhas ou sementes no pavilhão auricular, ou seja, na orelha. Tá? Existe essa técnica no qual são coladas com micropore e se tem-se uma resposta. Ela pode trabalhar sozinha na área da acupuntura ou um tratamento auxiliar. O paciente vai, faz a sessão de acupuntura e também faz a sessão de auriculoterapia. Aí tem-se uma resposta terapêutica. A gente tem a imagem, né, da orelha para quem está em casa poder visualizar como é que funciona, né? Ali tu está colocando, né? Exatamente, é a aplicação de sementes na orelha. Como a acupuntura, cada local tem um pontinho pré-determinado. Em média, a gente usa de 3 a 5 sementes em cada orelha. Através de uma avaliação, a gente vê quais as necessidades de cada paciente. Assim como tu falou das ansiedades, né, em relação à impotência sexual, em relação ao emagrecimento, em relação aos vícios, ela consegue colaborar de alguma forma também? Consegue. A acupuntura, em todas essas áreas citadas, não vai trabalhar sozinha, ela vai atuar numa equipe e ela pode auxiliar também que a gente tenha uma resposta positiva. Existe a acupuntura de manutenção? O paciente fez aquelas sessões, né, que estavam prescritas pelo médico e ele precisa de alguma forma manter isso? Existe sim, porque existem algumas doenças crônicas que já vêm de muito tempo e, dependendo de alguns períodos, elas podem vir a prejudicar o paciente. Então, existe uma acupuntura de manutenção que pode ser feita para prevenir o aparecimento de doenças. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, a acupuntura. Não saia daí.